Cape Epic 2021, após 18 meses sem competição, temos o privilégio de acompanhar uma das maiores, ou a maior prova de estágios do mountain bike, o que é conhecido, ou algumas pessoas gostam de dizer, que é o Tour de France do mountain bike. Antes de mais nada, gostaria de dizer o seguinte, extremamente prazeroso acompanhar o Cape Epic, porque você tem a transmissão ao vivo pelo YouTube, você consegue acompanhar todas as informações no site. No site tem os vídeos com informações antes, durante e após cada etapa, com todas as informações. É muito bacana, porque ultimamente tem se tornado cada vez mais difícil acompanhar as competições, porque em vez de acontecer a democratização de assistir, ou você ter um único aplicativo que você consiga assistir às competições, parece que quanto mais a gente evolui, mais serviços você tem que pagar para conseguir acompanhar as competições. Eu mesmo devo ter, sei lá, 4, 5 aplicativos pagos de diferentes GCN, Flow Bikes, NBC, ainda bem que por enquanto o Cape Epic, eu não sei como que eles vão ser em relação aos direitos autorais, mas eu também, durante o Cape Epic, eu vou me colocar na posição de espectador 1000%, porque existem vários atletas que eu acho que a gente precisa se familiarizar um pouco com os atletas, principalmente por conta da ausência de vários nomes importantes e que talvez mude a característica, a percepção completamente de como assistir, sem dúvida nenhuma, o Nino e o Forster, o Avancini e o Filmic, talvez a grande perda, eu não sei se é perda, a grande mudança, a grande transformação seja a ausência do Avancini, o que já era esperado da aposentadoria do filme, que daí isso se agravou, não ia ser mais a aposentadoria, mas passou a ser a lesão, a fratura. Então, com certeza para o Avancini, eu acho que seria muito legal se estivesse acontecendo, mas em compensação eu achei super interessante essa questão dessa lealdade. Eu não sei qual que é o termo, mas era muito bacana o que acontecia entre os dois. E eu escutei várias pessoas criticando ou criticavam a dupla como se o filme ele não fosse tão forte quanto o Avancini, e eu acho que ele realmente não era, mas ao longo de 8 dias não é só a questão de ser o mais forte, é a questão de complemento de aspectos físicos e psicológicos. E eu não conseguiria imaginar uma dupla melhor, mais bem sincronizada, uma dupla que quisesse efetivamente estar lá juntos, como os dois, o filme e o Avança. De qualquer forma, esse é o Cape Epic 2021. Eu acho que as grandes as atenções estão voltadas para o Malacarne, que está competindo com o Saucer. 17ª edição do Cape Epic. O Saucer tem 5 títulos, 45 anos. O Malacarne tem 19 anos. Imagina a sensação do Malacarne na pele dele receber o convite ou a convocação de competir, não é na mesma, se fosse na mesma prova já seria fantástico. Dupla, mesma equipe do que o Saucer. Então, com certeza, eu acho que vai ser super bacana para os dois. Né? Eu acho que são duas histórias distintas e que provavelmente a torcida é para que essas histórias se complementem durante o Cape Epic. Outro ponto que eu queria salientar, eu estive presente na última etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, por conta do Malacarne, eu tive contato ali com alguns atletas, e eu coloquei isso nos vídeos, de trocar algumas poucas palavras, e é super interessante quando você vai assistir uma prova internacional, porque essas pequenas palavras com esses atletas, que geralmente a gente só vê na televisão, quando você vê pessoalmente, daí quando você volta a assistir na televisão, você já fica mais atento. Por exemplo, a Sina Frey é Sina Frey, não é Sina Fry. Eu perguntei para ela pessoalmente, e ela me disse, saiu da boca dela, Sina Frey ou Sina Fry? Sina Frey. Então, a Sina Frey e a Stiger, as duas super simpáticas, inclusive elas sempre estavam juntas ali conversando. O Saru, né, que está competindo com o sul-africano, eles tiveram uma performance incrível, e obviamente o Malacarne. Então, por que eu disse tudo isso? Porque é muito legal quando você
encontra pessoalmente, você vê ali, daí quando você assiste na televisão, você fica mais atento. Eu não sei se é necessariamente a palavra torcida, mas é algo mais bacana de assistir. Essas são as fotos quando você vai no prólogo. Tem Race Update, informações do estágio, 20 km o prólogo, 600 metros de acumulado, umas subidinhas cascas, não subida longa, mas meio que parede, com umas descidas mais técnicas. É difícil saber ali o quanto os caras arriscam, né? Porque você pode ir muito rápido, ganhar alguns segundos, pode ter um tombo, acabar a prova no primeiro dia. Então tem esse negócio de mountain bike que não é só simplesmente, furou o pneu, quebrou a corrente, eu caí, quebrou o guidão, eu tava indo bem, eu caí, quebrou o guidão. Eu falei assim, sério? Né? Mas e o cara que foi mais cauteloso, não caiu e não quebrou o guidão? Tipo, então o mountain bike tem essas nuances assim que não é difícil escutar. Eu fico meio preocupado, eu fico me coçando inteiro quando eu escuto. Eu tava bem, mas quebrou o câmbio. Eu falei, porra, você troca que nem um pé de boi, mete a mão no shifter e o câmbio que se exploda, ele vai se explodir uma hora. Daí tem um outro cara que perde um pouquinho de tempo, tenta aliviar um pouco, se a corrente está meio seca, com barro, ele toma mais cuidado ainda. Se tem uma descida, talvez o cara perca alguns segundos. Né? E tem um outro que arrisca mais. Às vezes arriscar mais dá certo, quando dá certo, ótimo. Quando dá errado, não adianta falar que, né, porque eu caí. Talvez a melhor coisa foi, putz, eu estava arriscando mais, eu estava assumindo mais riscos, eu sabia que poderia acontecer isso, aconteceu. Quem não arrisca não petisca. Então tem esses dois lados. Essas diferenças do prólogo, não dá para imaginar que essas diferenças da classificação, eu vou colocar aqui, não dá para imaginar que essas diferenças da classificação, elas irão se perpetuar até o último dia. Mas já é uma forma de marcar terreno, né? Mostrar quem é quem. E tem outra coisa, né? Se você olhar, por exemplo, a diferença do primeiro, que foi a 91 Song Specialized com o Saru e o sul-africano, para o terceiro, que seja, são 1 minuto e 50. 1 minuto e 50 não é necessariamente uma vantagem, estamos 1 minuto e 50 na frente. Nesse estágio, talvez seja, se tivermos algum problema, 1 minuto e 50 é a vantagem que a gente tem. Então essa gordurinha que a gente tem para queimar e talvez não se desesperar, talvez ser um pouco mais cauteloso, né? Ou não, ou o cara já vai para as cabeças e fala, não, 1 minuto e 50 não é o suficiente, a gente precisa abrir 5 minutos. Né? Porque depois que a gente abrir 5 minutos, estou especulando, depois que abrir 5 minutos é o seguinte, a gente marca o segundo e dali para frente é só marcar o segundo porque a gente já tem, a obrigação é os caras forçarem. Então não dá para ter a mínima ideia qual que é a estratégia deles, mas com certeza a dinâmica dos profissionais é uma dinâmica completamente diferente dos amadores. Então, em primeiro 91 Song Specialized, BMC KTM e a Canyon North Wave, isso do masculino. O Saucer e o Malacarne, eles terminaram em 17º. Então aqui, ó, 91 Song Specializer, 4 minutos e 56. São as duas equipes da Specialized. Eu não sei se tá naquele formato equipe 2, tá lá para ajudar, equipe 1, não sei, não escutei nada sobre, eu acredito que não, né? Mas algumas duplas oficialmente elas têm a dupla B. Eu sei que algumas pessoas não concordam, sintam-se à vontade em colocar, mas principalmente essas equipes grandes, o regulamento permite que exista essa assistência entre equipes inscritas na mesma categoria, tá no regulamento, né? Então assim, eu não gosto eu gosto de imaginar o seguinte, putz, eu acho que não seria o melhor cenário, então tem que mudar o regulamento para que não seja o melhor cenário, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá lá no regulamento, daí acontece um problema com uma dupla, daí a outra dupla ajuda, daí fala assim, não é justo, mas está no regulamento, ninguém está infringindo o regulamento. Agora, se o regulamento não é justo, então faça para... Mas eu duvido que alguma dupla que está sendo beneficiada pela ajuda reclame, né? E entre os caras profissionais, pode entrar a questão financeira de uma determinada equipe não ter a grana para ter a equipe B.
Mas, enfim, seria uma longa discussão por enquanto. Vamos curtir. Eu estou falando isso, mas eu nem sei se o regulamento mudou. A primeira dupla feminina foi a Laura Stiger e a Sina Frey, a Song Specialized. Ou seja, a Song Specialized, os caras conseguiram a camisa, a zebrada lá de líderes, tanto no masculino quanto no feminino. Com certeza foi um ótimo início, e eu acho que isso para o Malacarne é muito bacana, porque assim como aconteceu na Copa do Mundo de Mountain Bike, quando o Christopher Bevins ele ganhou a etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, a etapa final, eles estavam dividindo o quarto. O companheiro de quarto do Malacarne era o atual campeão do mundo, né? E o atual campeão do mundo de short track e o vencedor da última etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Então tem todo um cenário muito favorável para o Malacarne nesse Cape Epic. Eu acho que é isso. Eu quero deixar para falar a partir de amanhã, porque a partir de amanhã, estágio 1 serão, daí vem aqui, ó, estágio informação, serão 98 km, daí já começa, hein? 1.850 metros de altitude, de altimetria acumulada. Eu, sinceramente, eu acho que é uma informação adicional, altimetria acumulada, mas eu não acho necessariamente que é só isso que importa, né? Eu acho que a distribuição da altimetria importa. Por exemplo, no dia de amanhã, todas as principais montanhas estão no começo. Então, basicamente, depois é só descida. Só que essa história de basicamente olhar, aí eu falo assim, os primeiros 45 km estão as principais subidas, depois eu só vou descer. E daí você não tem a sensação que você está descendo nada, nunca, porque o terreno é pesado, esse sobe e desce, tipo, sobe técnico, desce técnico, cansa. Então, isso é pessoal, isso que eu falei para vocês, eu tô total de espectador. Quando eu olho isso, assim, legal, é mais uma informação que eu coloco, mas eu não gosto que, tipo, distância e altimetria sejam os principais dados para criar o pacote de dificuldade ou não. Eu acho que é isso. Por favor, sintam-se à vontade para a gente conversar um pouco sobre o Cape Epic. Eu adoraria que vocês colocassem informações de bastidores, duplas de brasileiros. O Giovanni, um grande amigo, está lá competindo. Então, ao longo dos próximos dias, a gente vai falar mais sobre os outros brasileiros que estão por lá e, é claro, sobre a classificação, principalmente dos profissionais, porque é o que a gente tem mais informações, certo? Acho que é isso. Abraço, tchau, boa sorte para todos lá.